Os intragáveis, os insuperáveis, os insuportáveis. Vamos mais uma vez de por que política? A Câmara até entra em recesso, mas nós não para. É ou não é, Lohan? Alguém tem que trabalhar por aqui, né, pô? Pessoal, afinal, com tanta merda que tá acontecendo em Indaiatuba, os caras fechando os olhos pra tudo. Problema de assistência social, problemas sociais, de saúde. E nós questionamos, ouvimos zero resposta, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo Quando também. teve resposta, foi sátira, foi piadinha, Sarcástica. zombaram. Afinal, Indaiatubano, por que política? Lohan, prazer. Vamos pra mais um. Bora. E já vai seguindo, compartilhando, comenta aí embaixo. O que vocês acham desse recesso? Vereador precisa de recesso? Ativa o sininho, porque para poder receber, né, as notificações. Mas Também. vereador precisa de recesso, cara? Eles trabalham tanto assim, cara? É, como diria o índio, né? A gente só trabalha uma hora e meia por semana. Eu entendo as férias de meio de ano e de fim de ano pra professor. Certo. Eu entendo. Os Os bichos cara- trabalham pra caceta, caramba. velho. Eu tenho até dó de professor, principalmente os pedagogos. Nossa, se a Demais, criançada demais. dá um trabalho. Agora, vereador, cara, nossa, eles cansam muito, né? Demais. Mas vale Mas lembrar, o que pessoal, que você acha? que o recesso se aplica somente para sessões, que deve sugar a alma deles, né? Toda Porque as segunda-feira. reuniões continuam marcadas. Não, as reuniões, os assessores continuam trabalhando, a Câmara continua trabalhando normalmente. A única coisa que para são as sessões que retornam nada mais, nada menos em 4 de agosto. Olha só. Tanto tempo e a gente vai sentir saudade? Claro que não, né, Indaiatubano? Vamos falar da política, do que está acontecendo. Pois é. Não pelo que está sendo decidido, porque simplesmente parou. Não tem mais projetos de lei para nomear rua. Inclusive, teve um vereador que ele foi lá, fizemos 15 leis. Cara, quantas leis foram aprovadas úteis? Leis úteis. Quantas foram aprovadas esse ano? Porque o que eu mais vi foi projeto de lei para tornar nome de rua, projeto de lei para dia do santo, dia do médico, dia do doutor, Semana do dia não sei o quê, Enseja, semana do... Eu só vi isso. Vamos congratular profissões e pessoas e feriado não sei o quê. Inclusive, quero mandar uma aqui então. E aí, vereadores, quando começar, quem que vai ser o primeiro que vai apresentar lá um projeto de lei Semana da Transparência Pública? Será que vão... Mas a transparência do site da prefeitura é excelente. Excepcional. É uma maravilha. Você não pode falar. É totalmente transparente. Sim, lógico que é. A estrutura organizacional da prefeitura é uma beleza. Vamos de retrospectiva? Bora? Retrospecto, vamos se dizer. 1º de janeiro de 2025. Posse, celebração de posse, todo mundo bonitinho, todo mundo engomadinho. Daí o que acontece? Vamos para a primeira sessão extraordinária. Qual que foi a primeira lei que eles aprovaram? Reorganização estrutural do gabinete do prefeito. Pegaram-se um cargo, dividiu, ficaram 2, e um que recebia 25 mil, passou a ter 2, que cada um começou a receber 25 mil, numa lei de aumento salarial. Que até os 2 primeiros meses era 23 mil o salário, bruto, passou a ser 25 mil. Engraçado, né? Daí logo depois veio convênio médico para vereador, leis realmente redondamente importante. Daí depois vem aumento salarial para servidor público, 5%. Foi um sucesso o Sucesso primeiro mês total. de vereança. O primeiro semestre governo. dos caras realmente foi muito produtivo. É igual o vereador Alexandre Pérez, né? O vice-presidente da Câmara. Não, porque eu aprovei 15 leis de extrema importância. Realmente melhorou a vida do cidadão indaiatubano. Dos 15 projetos, 9. Valeu, Beatriz, que deu essa deixa aí no início da semana. 9 projetos, nome de rua. Olha, eu vou falar a verdade pra você, cara. O que resume esses 6 meses? Não, O povo só se fudeu. Calma, pessoal, isso daqui é puxa-saquismo, tá? É, só puxou. Só mamou. Não, aqui é puxa-saco. Não é nada de levar dinheiro, né? Só... Tem carro elétrico sendo aprovado para vereador. Pra mim é passar a mão. Ah, é passar a mão mesmo? Porque só criou cargo, só criou gasto, só criou encargos. Ganhou dinheiro. Só projeto de lei ruim. E o único bom... Inútil. E o único bom que tinha... Ei, Danilão, filho dos caras puxou o tapete seu mesmo. O único que prestava. Um dos únicos que prestava era o do Danilo. Que inclusive o senhor presidente, Dr. Túlio, precisava, né, com urgência ter apresentado para apreciação e votação.
Já que o pedido de vista era para durar 10 dias. Pelo jeito, ele confundiu E aí 10 veio uma meses, 10 desculpa, anos. e aí veio uma desculpa que, na verdade, por causa do regimento interno da casa, pode demorar até 6 meses e não sei o que. Eu não entendi mais nada aí. Sabe o que eu acho engraçado? A narrativa que se cria agora com isso. Porque agora a culpa tudo é do custódio. E de verdade, na minha opinião, ele só foi um prego que colocaram lá para tomar martelada. E tá tomando martelada de todos os lados. De quem diga que é de base e de quem é de oposição. Eu acho que ele foi colocado para ser a Dilma de Indaiatuba. Não. Eu, na minha humilde opinião, tá? Vai deixar a bomba estourar no colo dele. O cara é muito inteligente. O cara é inteligente. Ele sabe o que ele tá fazendo ali. Porque, como eu te disse, o primeiro semestre começou com uma reorganização estrutural. E fechou o segundo semestre com um projeto de lei em regime de urgência com o quê? Reorganização estrutural. Que é o cargo da primeira-dama, que a gente tinha comentado já no podcast atrás. Inclusive, fiz uma postagem nas minhas redes sociais. Se você não viu lá ainda, pode procurar OJB_William, ou simplesmente coloca William Barbosa. E lá eu peguei e falei assim, tem coisa errada aí. Porque ela era presidente da FUNSOL, recebia como chefe de gabinete. Daí eles fizeram, não, vamos aprovar. O que faz a FUNSOL? A FUNSOL é o Fundo de Solidariedade da cidade. Então, ela é responsável por capitanear recursos para ser destinado à assistência social. Capta da onde esses recursos? Com empresas, com pessoas que estejam interessadas em ajudar. E boa parte dessa captação de recursos são repassados para as entidades que prestam serviços filantrópicos na cidade. E quanto capta? Ou seja, o projeto realmente é muito bom. Sim, mas quanto capta? Quanto capta, eu não sei, mas quanto foi aprovado para ser repassado para essas entidades filantrópicas foram mais de 2 milhões. Grana, né, pessoal? Custa muito. E cai naquilo, de verdade. Não tô falando que eu sou contra, tá? Nós já vamos chegar aí também. Só que às vezes está sendo usado errado. Inclusive, é almoço dali, almoço daqui, somos do bem, que por incrível que pareça, é um baita de um projeto. Um baita de um projeto mesmo. Antiga Pai, né? Antiga Pai, Isso. somos do bem agora. Sim. E é aquela coisa que eu falo. Pera lá, capta-se recurso para ser destinado para essas crianças que têm, que nem, não só a Somos do Bem, mas tem Volac, que também recebe, Comunidade Farol, Atos 4, e esses caras recebem muito, mas muito recurso mesmo. E cai naquela questão que a gente estava conversando. Pera lá, se é um fundo de solidariedade, vamos se dizer, que presta serviços filantrópicos, por que a primeira-dama tem que receber um salário de 25 mil reais bruto, tá, pessoal? É aí que cai a... E cai naquela questão. Só com 3 cargos, que foi a divisão dos 2 primeiros cargos, para se criar mais um. Pegou um cargo, transformou em 2, e quando você foi ver, tinha chefe de gabinete institucional e chefe de gabinete de comunicação. Sendo que tudo isso daí podia ser feito por uma só pessoa, recebendo 25 mil. Ao custo de 75 mil mês bruto aos cofres públicos. Tá entendendo? E é isso que o Indaiatubano precisa entender. Mas voltando para a questão de assistência social, quero dar um tchauzinho aqui, chamar a atenção da nossa querida secretária Viviane Barnabé, responsável pela assistência social. É algo que a gente tinha conversado e tá, assim, muito grave na cidade. Terrível. E a população tem visto que realmente, não só em questão de assistência social, mas vai desencadeando novas questões. E que aí a gente volta para falar da extrema produtividade da nossa Câmara. Certo. Eu não vi nenhum projeto de lei ser aprovado nesse semestre em relação voltado para assistência social. Eu não vi um projeto de lei para colocar quem trabalha no CRAS, né, os funcionários do CRAS, certo, nas ruas, para ir atender essas pessoas moradoras de rua. Eu não vi, de verdade, me desculpem os guardas civis, que eu tenho alguns amigos lá dentro, eu não vi a Guarda Civil trabalhando de forma efetiva mesmo para abordar os moradores de rua e tirar eles de lá. No convencimento, não à força. E junto do CRAS trabalhando com isso, eu não vi. Então por que não foi se criado um projeto para isso? E aí, não são os guardas o culpado, mas quem está gerenciando a guarda. Seja o secretário de segurança, né? Seja os diretores da guarda, beleza? Perfeito. Cadê que a gente não viu? É bastante fotinha, bastante inauguração, é entrega de medalha, mas cadê o trabalho que a gente não viu nesse semestre no âmbito da assistência social? Que, aliás, eu acho que designar esse trabalho para a guarda é essencial, porque aqui em Indaiatuba a gente não tem banco explodindo, a gente não precisa de um core aqui, a gente não precisa de uma força tática. A nossa guarda, ela atende ocorrências de noinha que está roubando, de furtando, quebrando vidro de carro.
Até teve exemplo de um colega que é prestador de serviço, assim como eu. Que você comentou no último episódio. Que teve o vidro do carro dele quebrado, com certeza. É noinha que foi lá e quebrou o vidro, levou o notebook. Mas você me permite discordar um pouco desse ponto de vista? Algo que eu sempre tenho acompanhado, inclusive todos os dias, pessoal, todos os dias não, todas as vezes que a gente grava o podcast, ao contrário do que muita pessoa acredita, nossa, tem muita gente, tem gente por trás desse moleque, é o zum que sai. Tem gente por trás desse moleque. Deixa eu ver. Tá aqui, eu tenho aqui CapCut, Canva, e não vou mentir, o CapCut eu pago o Pro. X vídeos? X vídeos não, aqui não. Mas enfim, qual que é o problema? Por que eu discordo? Encerrou a gravação, eu vou pro meu ponto de ônibus. Geralmente na Praça Dom Pedro, e eu vejo lá o tanto de morador de rua que tem ali. E a guarda municipal passa orientando. Eu tenho um cunhado meu que é guarda municipal, eu falo, Fábio, tá acontecendo assim, essa... Eles passam e orientam. Eles passam, orientam, o que vocês estão bolando baseado aqui? Não, linha na pipa, que não sei o que. Não, eles fazem o trabalho deles. Mas quer que eu te fale uma coisa? Faz. Só que a finalidade para a qual a guarda municipal existe, tem que ser além dessas competências. Eles têm que guardar o patrimônio público e fazer rondas ostensivas. Exato. Do meu ponto de vista. Eles já estão fazendo a lei. Do meu ponto de vista, o que falta é tirar essa sobrecarga das guardas municipais, inclusive dos policiais municipais, e começar a ter um trabalho realmente coordenado e efetivo no combate a moradores em situação de vulnerabilidade. Não vou nem falar moradores de rua, porque o que acontece? Envolve questão social, Saúde, porque daí entra questões sanitárias, porque tá uma merda, para falar o português bem correto, porque daí passa a sobrecarregar outros prestadores de serviço na cidade, que envolve inclusive a Corpus. Uhum. As ilhas ecológicas, as estações de ecoponto estão virando verdadeiros centro de concentração de moradores de rua. Eles fazem um reboliço. Que simplesmente reviram tudo e deixa lá algo que era para ser simples para os agentes de limpeza, de sanitização da cidade, simplesmente pegar lá o cesto, virar lá no caminhão e devolver no lugar. Isso. O que está acontecendo? Eles estão tendo trabalho dobrado, porque eles retiram o lixo, passam apenas 2 horas, que daí, querendo ou não, os moradores vê a oportunidade de descartar, passa minutos, horas. Os moradores de rua abrem os tampões e deixa lá, adeus dará. Exatamente. Daí acontece isso muito no Floresta Park, acontece isso muito no Ecoponto, na Ilha Ecológica, próxima ali o Colibris. E eu vou inteirar. Acontece isso atrás da FATEC, na Cidade Nova. Todos. Acontece isso na frente da Viber, final da Paul Harris, na Cidade Nova também. Então, é exatamente o que você falou. Quando você passa lá, após os moradores despejarem as coisas lá, os moradores de rua estão revirando aqueles latões. Mas sabe qual que é a resposta? E largando tudo jogado. Mas sabe qual que é a resposta, Indaiatubano? Que os próprios moradores em situação de vulnerabilidade social, que estão nas ruas, sabe qual que é a mensagem que ele está passando para você que paga o seu imposto e para esses magnatas que sentam nas cadeiras de poder? Eles não querem ocupar esses espaços. A gente vai ocupar e está ocupando cada vez mais e de forma consciente. Porque se eles estão ocupando e ninguém está incomodando, há uma certa consciência nisso, correto? Os políticos da cidade estão conscientes do... Consentimento seria. Consciente, sim, consentimento. Sim. E o que acontece? Se os próprios políticos não estão se incomodando e nós estamos ocupando esses espaços e cada vez está ficando melhor para a gente, porque sempre aparece aquilo que eu te falo. Se você é de alguma identidade religiosa que prestam esse tipo de serviços filantrópicos, que acham, não, estou fazendo o ID de Cristo, porque estava nu, me deste de roupa, estava com sede, me deste de beber, estava com fome, me deste de comer, que é o que está acontecendo. Sabe quanto que esses caras vão querer sair da rua? Nunca, porque eu já trabalhei com isso daí. Eu já fui vamos lá orar por aquele grupo que está morando na rua. E para eles está cômodo demais, sabe por quê? Eles falam assim, eles estão trazendo uma bolachinha, traz um chazinho, traz uma sopinha, daí agora tem o CRAS que recolhe a gente, dá uma acolhida de inverno, a portas abertas, que a gente chega lá a hora que a gente quer. É feita uma triagem, só que a gente toma um banho, corta o cabelo, coloca uma roupinha nova, fica cheirosinho, e no dia seguinte a gente tá pegando sucata no meio da rua para vender, para trocar. Por crack, por maconha, por pó. São todos que estão na rua que faz isso? Antes fosse a maconha, cara.
E você quer que eu te Eles fale? nem fumam mais maconha, esses caras. São todos que fazem isso? Não. Só que sabe quando? Quando Viviane Aí eu te falo. Que falta a coordenação do Massaioli lá na Segurança Pública, falta a dona Heloísa Salatino sentar, falta a Viviane Barnabé sentar e falar assim, e aí, prefeitão, o que a gente vai fazer? Vamos inaugurar mais uma festa na cidade? E é aí onde eu falo Porque que eu não vejo produtividade na Câmara se não aprovam nenhum projeto em relação a isso. Mas sabe por quê? Usando a Guarda Municipal, usando o CRAS, usando a assistência social, juntar todo mundo e fazer um trabalho para combater esses moradores de rua. Ô, Indaiatubano, Eu não vamos tô fazer o falando pra seguinte. combater eles, pegar a força. É conscientizar, é encher o saco deles para que eles saiam de lá. Ô, Indaiatubano, vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo. O que você tá achando dessa gestão? Realmente tá muito bom? E você sabe qual é o medo? Porque tá parecendo, de verdade, só pra me finalizar aqui esse ponto. Sabe o que tá acontecendo? Indaiatuba tá sendo um pedacinho da Bahia no estado de São Paulo. Porque Cuidado com o preconceito. não é preconceito, e vocês vão entender o que acontece. A Bahia ela é movida pelo turismo. Sim. Porque lá é festa o ano todo, e eles ganham muito com isso. Indaiatuba tá caminhando para isso. Porque é festa de final de ano, daí do nada vem a festa de Páscoa, daí depois vem... qual que é o próximo? Em maio, musical, daí Isso. tem em junho tem festa junina, juninas. daí agora tem a Ecopark. Parabéns, o secretário Magnusson, parabéns, porque realmente muito bem estruturada a festa. Daí fica realmente difícil não votar nesses caras, porque eles utilizam esses palcos justamente para poder fazer um impulsionamento político desse mesmo grupo e eles se perpetuam. Porque daí depois, agora tem o Festival de Inverno, daí logo tem Festa do Peão, daí da Festa do Peão já tem a parada de 7 de setembro, daí logo depois da parada de 7 de setembro tem a parada de Páscoa, e a Secretaria da Cultura, através da secretária Tânia Castanho, ela conseguiu inventar uma festa a cada 1 mês e meio para continuar perpetuando. Daí, de verdade, é despejado milhões e milhões da verba pública para sustentar essas festas. E sabe o que me parece? Parece mais uma campanha eleitoral perpétua. Daí, como a oposição não fala nada, tá tudo bem, não vamos fazer denúncia não. E às vezes a oposição até aparece lá do ladinho tirando foto. Não, estrutura realmente. É impressionante. A gente cai na cultura do pão e circo. E quando você usou o exemplo da Bahia, me veio na cabeça, eu tava buscando aqui rapidinho. Cara, eu também não quero que Indaiatuba vire uma Bahia. E eu não digo no sentido das festas. Até porque muitas festas são tradicionais. Sim, tá? a FENUI, Sim, a gente não pode perder o tradicionalismo na cidade. Mas eu quero trazer uma informação aqui importante. Quando você falou da Bahia, eu lembrei da criminalidade. Eu não quero que apareçam essas propagandas na frente, fica aparecendo. Eu lembrei da criminalidade. O estado da Bahia, se eu não me engano, eu vou chutar os números aproximados. Só na Bahia a gente tem mais ou menos 40 mil homicídios violentos por ano. Não, exagerei os números, desculpa, gente. 16 mil por ano homicídios violentos na Bahia, só no estado da Bahia. Por ano, os países em azul aqui, todos eles somados, têm 16 mil crimes violentos por ano. A Bahia consegue sozinha ter mais homicídios violentos. Certo. Né? E trazendo Sozinha. para o contexto municipal. Eu quero dizer o seguinte, percebem que tem aumentado a violência? Vocês percebem isso? Pai matando filho, filho matando pai, é briga de vizinho, Sim, sim. briga de faca na rua, moradores de rua brigando entre si, e aí a gente volta de novo na assistência social, né? E moradores de rua que agora nem aguentam receber um não, e a gente teve um relato disso. Não teve um único relato. Nas redes sociais estão cheios de Mas relatos. o relato do cara que ele fala assim, pô, eu falei que eu não ia dar dinheiro pro morador de rua porque eu não tinha, continuei andando na Praça Dom Pedro, e eles vieram atrás de mim tacando as coisas. Olha o ponto que a gente está chegando. Não faz muito tempo, um morador de rua, não sei se eu posso citar o apelido, mas é conhecido como Lemão, tá? Nem sei o nome dele. Ele foi detido após agredir uma mulher na rua, tentou roubar a bolsa dela, ela resistiu, ele bate nela, ela cai no chão e ela tem traumatismo craniano. E esse cara tá andando pela rua tranquilamente, ele não foi recolhido até agora. Vai esperar que ele mate alguém? Vai esperar que os moradores de rua agridam as pessoas por causa de moedinha, de dinheiro? Às vezes eu escuto assim, pô, Lohan, mas então vai lá e dá moedinha pro morador de rua, pelo menos não enche o saco. E eu vou ficar alimentando esse dragão até ele ficar maior que eu? E hoje aconteceu comigo, cara. Sugestão pra Netflix. Ah. Sugestão pra Netflix. The Kraken Dead. E hoje aconteceu comigo. Que bosta, cara. Você me cortou pra isso. Puta que pariu. E hoje me aconteceu, e eu até comentei com você antes da gente chegar aqui, né? Que parei na frente da onde eu moro, eu vi morador de rua encarando mulheres que estavam desembarcando de outro carro, eu permaneci dentro do carro,
observando ele observar as mulheres. Achei estranho, mas ele veio na direção do meu carro. Eu desembarquei do carro, já numa postura um pouco mais agressiva. Ah, que você desceu assim? Só vim te pedir uma ajuda, um dinheiro aqui. Falei, Joe, não tem, mano. Vai, sobe a rua aí. Você tá trepado aí? Trepado seria armado, né? Falei, se eu tiver, qual o problema? Falei, mano, evita problema. Vai embora. Não, tava te zoando e tal. E fica num tom mais afrontoso. Fica, e ele fica ali, fica macetando ali, sabe? Pra ver se arranca alguma coisa e vai embora. Em um certo momento ele tentava dar risadinha, em certo momento ele ficava agressivo. Consegui convencer ele a seguir a viagem dele embora, mas eu não deixei de ligar pra guarda, passar as características e passar o que tá acontecendo. Né? Só que a gente tá chegando num ponto, pra concluir aqui, a gente tá chegando num ponto que morador de rua vai agredir algum cidadão. Eu ainda acho, desculpa gente, não quero que aconteça, mas... Não é sensacionalismo. É o que vai acontecer. Não acho, vai acontecer. Um morador de rua vai acabar matando uma mulher na rua. Uma idosa que Uma idosa, alguém mais vulnerável do que um homem. Não tô sendo machista. Então algum morador de rua vai acabar matando. E só aí vai se levantar alguma solução. Não, vamos resolver o problema de morador de rua. Me desculpa falar, tá? E a culpa vai ser de quem? Do prefeito não pode ser, porque daí vai aparecer... Não, ele tá trabalhando. Tá sendo feito dele. E é por isso que eu falo. Vai ser uma calamidade. Não. É um constrangimento para a cidade. Na verdade, o país está enfrentando... E vai acontecer algo pior ainda. Se essa gestão não tomar atento e começar a resolver isso. Depois que ocorrer isso, aí os cidadãos irão começar a agir contra os moradores de rua. Só que daí o que acontece? No primeiro aperto que o morador de rua chegar, um pouco mais agressivo, homens principalmente, vai chegar na porrada em cima do morador de rua. Aí vai falar que é covardia. Porque, de fato, o morador de rua está sob efeito entorpecente. Ele está mais frágil, de fato, do que um homem do nosso tamanho. Mas aí você vai pensar o quê? Antes ele do que a minha família. E vale lembrar... E você vai ser punido por reagir. E vale lembrar... Prefeitão, você vai deixar chegar nesse ponto, mano? E vale lembrar que esses caras geralmente estão armados. Não só sobre o uso, não só sobre o efeito de droga, mas armados. E essa situação que eu digo que eu passei hoje, o meu olho o tempo todo tava varrendo o cara. Porque eu não tinha nada. Não tinha arma nenhuma, nem uma faca, nem nada. Dentro do carro tem uma caralhada. Mas eu não tinha nada. Então eu cantei o cara inteiro, de cima a baixo. Porque se ele tivesse portando ou já pronto para tentar pegar alguma coisa, eu ia ter que agir. Não foi o caso. Certo. Mas eu treino, pratico, tiro, luta, essas coisas, beleza. Mas a maioria da população não. A maioria da população é passiva. E eu entendo, eu respeito isso. Então, a gestão pública vai esperar até quando essa corda esticar? Até arrebentar? Até acontecer uma calamidade de fato? E aí a gente vê postagem de político nas redes sociais. Lamentamos que tenha ocorrido fato. Lamento o cacete, já começa a resolver antes. E a gente sempre bate nessa tecla. Parece que nosso prefeito não está atento, os secretários não estão nem aí, o nosso vereador não está cobrando, nem mesmo a oposição, desculpa, Danilo e Du, mas vocês precisam tomar atento nisso aí. Que daí é o que eu quero trazer aqui pro contexto dessa conversa. Você que é indaiatubano, comenta aqui embaixo, há quanto tempo você está aqui em Indaiatuba? Você já ouviu aquele termo, a cidade é maravilhosa, não tem favela? Você já ouviu? Sim, eu até entendo quando fala que a cidade é boa, que realmente a gente sempre fala que a cidade é muito boa. Mas a desculpa vai ser sempre a seguinte. Mas esses bandidos, esses moradores de rua, eles estão vindo de fora. Tá importando. Tá importando, porque a cidade é boa. Tá vindo muito morador bom para Indaiatuba, são todos bem-vindos. De qualquer lugar do Brasil, são muito bem-vindos. E claro que isso acaba atraindo a bandidagem. Mas gestão, vocês têm que ver que isso está acontecendo. Mas é justamente isso aí que eu vou trazer. Vocês têm que trabalhar com prevenção. Vocês têm que prever os riscos que podem ocorrer, trabalhar em cima da previsão para evitar que aconteça. Não é deixar a batata assar, bicho. Vamos lá. Para continuar aqui. Você está aqui há quanto tempo? William, 20 anos. Lohan, eu tô aqui há 15. Nasci aqui. Né? Eu sou nascido e criado aqui. Porém, você que está nos assistindo, há quanto tempo você está aqui em Indaiatuba? Comenta aqui embaixo. Tenta fazer um comparativo. Quando eu mudei para Indaiatuba não tinha isso. Isso daqui realmente está aumentando e está meio que fora do controle. Então, para você que está assistindo e você fala assim, tá vendo, é mais dois orelhudo querendo só bater. Que é isso daí que a gente ouve, só quer bater. Tem aspectos que a gente tem que elogiar. Hoje eu vim de Uber, por exemplo, o cara elogiou. Não, a cidade é boa. Se você for comparar com outras cidades, a saúde aqui é formidável. Realmente, tá, vamos levar em consideração essa declaração dele. Mas o que realmente está deixando a desejar é a parte de trânsito em Indaiatuba. Realmente, não pode deixar acontecer. Então vamos elogiar. Saúde, parabéns para a saúde. O Guilherme Magnusson com a feira lá da Ecopark, parabéns, foi muito boa. Vamos massagear o ego, né? Secretário de esporte, cara,
esporte em Magnífico. Indaiatuba é magnífico. Segurança pública, na minha opinião, Perfeito. perfeito não. Nada é perfeito. Eu acho que Zero problema de segurança pública na cidade. Não, também não. Eu acho que tem umas maquiagens aí na questão de segurança pública. Mas não era pra elogiar tudo? Não tudo. É por isso que eu te falo. Eu fui questionado porque eu tava batendo demais. Então vamos elogiar o que é pra ser elogiado. Marginal do Parque Ecológico, nossa, lindo, maravilhoso. As festas, ó, daqui. Coisa mais linda. Mas é tudo muito maquiado. Então quem faz parte daquele grupinho, eu me enojei quando eu entrei para poder ver a publicação do primeiro semestre de Indaiatuba. Mais de 40 obras. Daí você vai discorrer lá, tá lá. Primeiro comentário, assessor de não sei quem. Segundo comentário, secretário adjunto. O outro, comissionado. Não sei o quê. Só trabalhadores da prefeitura. Então vamos lá. Estão falando que a gente não apresenta projeto, só bate. Qual que é a minha sugestão? Sentar lá os 3 secretários, juntamente com o líder máximo do Poder Executivo, nosso prefeito, Custódio Tavares, os 3 secretários, Heloísa Salatino, 75 mil. Viviane Barnabé e Passaioli, que é o representante da Segurança Pública, Saúde do município e Assistência Social. Poder Executivo. Desculpa, o chefe de gabinete, tá? E também os vereadores. Vamos sentar, o que a gente precisa ser feito? Tem muito recurso disponível na cidade. Estamos falando pro ano que vem, 2 bilhões 600 milhões de reais. Não é possível que não dá para incluir esses caras. Porque hoje não tem a dimensão de quantos moradores de rua estão nas ruas de Indaiatuba. Da onde eles são, se tem família tradicional aqui na cidade, se não tem, se estão por algum problema psicossocial ou se é por conta de uso de droga, é necessário fazer uma triagem. Assim como é necessário fazer uma triagem de muitos outros aspectos. Indaiatuba não tem dados. Indaiatuba não tem dados. Isso daí é muito preocupante. Porque como que um vereador do poder Legislativo vai criar uma lei se ele não tem dados? Hoje, por exemplo, temos um assunto que é muito sério e pertinente em toda a sociedade brasileira. Não é só em Indaiatuba. Pessoas com um aspecto autista. E hoje, no município de Indaiatuba, não se tem os dados concretos de quantas pessoas têm autismo na cidade. Como que um secretário de educação vai planejar algo? Olha, como que vamos atender crianças com autismo na rede de ensino? Como vamos propor um projeto de lei para beneficiar essas crianças, vamos supor, com uma praça? Não se sabe. É tudo muito aleatório, muito pelo que... um grupo de mães autistas está vindo até nós e está solicitando, mas não se sabe. Do mesmo jeito é morador de rua, não se sabe como que vai se planejar algo, se propor algo, se não sabe os números de fato de quantos moradores de rua estão nas ruas. Mas até agora, você só falou mal da cidade, você não apresentou nenhuma solução. Vamos aguardar. 2028 tá logo aí. Até agora eu só vi você batendo. Quer ser um minuto de fama? Se candidata em 2028. Seja eleito e você vai ter voz. Que embora, você sabe, eu fui irônico agora. Sim. Mas toda vez, o William, eu sempre elogio o William porque ele é muito mais pontual que eu nessas coisas. Você acabou de apresentar um monte de solução e um monte de vertentes onde pode seguir para começar a resolver os problemas. Você já deu o pontapé inicial, vamos reunir, vamos fazer. Mas o pessoalzinho dos Cibabões... Você tá do lado errado. Só fala que bate. Tá mostrando o problema, tá mostrando o caminho pra solução e vocês não estão ouvindo. Sabe o que é? Que vocês são sem vergonha mesmo, só quer elogiar a cidade e falar que tá tudo bem. Quero ver aqui o negócio, quero só ver o seguinte, que eu queria falar lá atrás, que você não deixa de falar também. A educação na cidade tá boa? A educação tá excelente. Lembrou minha amiga agora. A saúde, deixa eu falar, cara. A saúde tá excelente. A segurança pública tá excelente. A assistência social tá excelente, né? Beleza. Algum vereador, ex-vereador, prefeito, ex-prefeitos, algum deles usa o SUS? Não. Algum deles tem filho em escola pública? Da gestão deles próprios? Eu acho que não, né, Indaiatubano? Comenta aqui embaixo, o que você acha? O que eu conheço de um certo ex-prefeito é que os filhos estudaram no Objetivo. Beleza? Nunca estudaram na rede municipal. A segurança pública todo mundo usa, de fato. Mas, muito provavelmente, mora dentro de condomínio, anda de carrão blindado e deve ter segurança particular. Blindado eu não digo porque aqui em Indaiatuba não tem pra tudo isso, não. Beleza. Mas a questão é, tá tão boa a cidade ao ponto que os nossos políticos usam os serviços públicos também para dar o exemplo? Lógico que não. Então tá bom, então a gente já tem problema para resolver. Ô Indaiatubano, você ficou sabendo, né? Que nesse primeiro semestre os únicos que saíram beneficiados não foram a população. Eles até tentam te enganar. Tenta enganar de qualquer jeito, maquia número, saúde tá assim, saúde tá assado. Daí enquanto você pisca, cochila e dorme, não participa da sessão plenária. Inclusive eu te convido, faço um convite extremamente importante, marque presença
nessa primeira sessão de retorno do segundo semestre do primeiro ano legislativo, marque presença, segunda-feira, dia 4 de agosto, às 17h30. Faz pressão nesses caras. Porque enquanto você está aí achando desculpa para não marcar presença, por conta do horário, não, faça um esforço. Sabe por quê? Porque enquanto você não marca presença, nessa calada da noite, eu falo calada da noite, o que eles fazem? Projeto em regime de urgência, vamos tentar maquiar algo de errado que a gestão já cometeu. Cara, e você já percebeu? Inclusive... As votações em regime de urgência... São votadas em segundos, cara. Em regime de urgência é votado principalmente aprovação para compra de carro, aumento salarial. Em regime de urgência, criação de cargo, contratação de estagiário, porque a gente sabe o que vai acontecer aí. O amigo do meu amigo é meu assessor e assim vai. Daí, Lohan, você é um vereador, você nomeia a minha prima, eu nomeio a sua sobrinha e assim fica tudo bonitinho. É por isso que as coisas não andam aqui em Indaiatuba. Porque o atual grupo político, e eu falo com certeza, até porque ex-marido de vereadora, namorada de vereador, tá tudo lá comissionadinho, ganhando 13 mil por mês. E você aí, pagando de besta, pegando o busão 5 horas da manhã para entrar às 7 no trampo, elogiando. Mas por quê? Porque tem festinha do peão, tem, toda festa tem uma temática legal na cidade, enfeite de Natal, parada de Natal e muito dinheiro que vai, e você, pau. Então, para de ser besta. Os caras tá aprovando convênio médico para ele, CEPREV, para vereador. Será que pensou? CEPREV pra população? Mas será que o vereador realmente precisa de CEPREV? O cara tira 14 conto por mês. Para chegar no meio do ano, tchau. Até agosto. Daí chega em finalzinho de novembro, tchau. Até fevereiro. E você aí, tendo político de estimação. Inclusive fazendo cartinha, fazendo diarinho. E assim vai. E assim vai. Enquanto você tiver esses políticos de estimação, os caras vão continuar passando o dedão no seu orifício lombar rugoso, como diria o Pablo Marçal. E você achando tudo lindo e maravilhoso. E sempre com aquele jargão, né? Roubou, mas fez. A gente meio que... Como que se diz? Romantiza, né? Será que naquele diário tinha a cena de 6 horas da manhã, um certo condomínio, uma certa construtora sendo recolhido dinheiros? Não vale nem a pena. Será que tem? Não vale Essa parte não tem. Eu fiquei sabendo que não vale nem a pena. Eu sei de uma coisa, pessoal. Segundo semestre tá chegando, você pode ter certeza, como eu falei, na semana passada, e eu vou falar de novo. Eu não duvido nada que no final do ano me apareça com um regime de urgência, aumento salarial para vereador. Que de fato seria merecido em comparação a outras cidades. Eu conheço cidades no Nordeste que tem 110 mil habitantes e tem 19 vereadores, e cada um deles recebendo 7 conto. Aqui em Indaiatuba, se os caras trabalhassem, não, vou me dedicar, abrir mão do meu emprego que eu tinha para me dedicar à vida política, para ser vereador da cidade, entender o que o indaiatubano está passando e o que ele precisa. Mas eu quero reiterar Valia a pena. Eu quero reiterar o seu convite. Vá assistir a sessão na Câmara Municipal, que volta dia 4 de agosto, né? Isso mesmo. Vá toda segunda-feira, a partir de quando voltar, toda segunda-feira, a partir das 5h30 da tarde. Vá, não faça como quando a gente chega lá e a Câmara está lotada, mas começam as moções, moção daqui, moção dali, cada grupozinho gravou seu videozinho. E de moção... E vai saindo, vai indo embora. Você me deu uma piada agora. E quando vem, guarda a piada. Quando vem as votações e as indicações, a Câmara já está praticamente vazia, porque já foi feitas moções e foi todo mundo embora. E ficou no máximo 10 ou 15 pessoas lá dentro. Daí ninguém faz pressão, porque todos já foram embora. E é aquela coisa, de moção em moção, a sessão é pura emoção. Curtiu essa, né? Eu vou embora. Filosofei agora, pessoal. Mas é com essa deixa que eu falo pra você. Volta lá na sessão, faz um cartazinho assim, hashtag mude o horário. Começa a participar e fazer pressão nesses caras pra você ver. Inclusive, essa semana, de tanta pressão, aí não é mais sessão e nem emoção e nem moção. É de tanta pressão que as redes sociais estão fazendo. Eu vi até uma cena cômica, mas verdadeira, e aqui eu quero deixar os parabéns. Porque daí estão querendo tiktokizar. Porque eu vi um vereador, Hélio Ribeiro, pegando um raspador, indo lá no Sarjetão, lá na Morada do Sol, tirando sujeira de sarjetão. Eu não vi isso. Ele fez. Trabalhou. Parabéns. Colocou a mão na massa.
Por quantos segundos? Se eu fosse você e Por quantos segundos de vídeo? se você realmente é um político que leva a sério essa carreira que você tem, renuncia lá à administração no Hospital Dia e vem trabalhar 100% em prol da população. Porque a Morada do Sol sente a sua falta, sente a falta do índio. Apesar que o índio, ainda assim, o índio trabalha muito em prol da comunidade. Mas, ao invés de fazer vidinho lá de comércio em comércio, ó, e aqui eu tô aqui na casa de tal, comprando um queijinho, seja o vereador que você foi eleito para ser. Começa a fiscalizar mesmo, ver se realmente está sendo feito tudo aquilo que foi prometido em campanha. Até porque, ano que vem tem eleição. E os caras já estão se reunindo para fazer noitinha de caldo, para ver qual que é o deputado estadual que vão apoiar, como vão apoiar e se vão permanecer no grupo ou não. Então, Indaiatubano, abre o seu olho, participe da vida política e já vou te convidar aqui para a gente encerrar. Segue o Porquê Política, o @Porquê Política, se inscreva aqui no canal, me segue também nas redes sociais, o JB_William ou William Barbosa, e vamos fazer a diferença na política da cidade, porque você está precisando acordar. Eu já acordei, esse daqui já acordou, só que sozinho a gente não consegue fazer o que é para uma sociedade consciente fazer. É isso. Siga a Lohan Zarnard. É verdade. Siga eu também. Prazer. Mais uma vez a gente. E vamos fazer história junto. Indaiatuba está precisando na oposição, pode falar o que for, mas Indaiatuba está precisando na oposição o que o Reinaldo Nogueira é lá na situação, um líder político. Que embora os vereadores dele tenham as suas ambições políticas pessoais, ele não deixa sobressair as ambições políticas do grupo político dele. E é por isso que ele está se perpetuando, porque ele está mostrando que ele é líder político, diferente do líder da oposição, que só aparece de 4 em 4 anos pedindo seu voto e fazendo você de trouxa. E detalhe, sabe por que a grande maioria dos oposicionistas do passado hoje faz parte do grupo do rei e não do carinha que aparece de 4 em 4 anos? Porque ao contrário do carinha que aparece de 4 em 4 anos, o rei consegue honrar o que ele tem no meio das pernas. O outro ele some e só aparece em ano de eleição. Declaro encerrado a 19º episódio. Pera aí. Não encerra não, diretor. Não encerra não, diretor. Eita, corda infinita do bagulho. Creque.